Olá, pessoal. Uma boa noite. Eu me chamo Fátima Maria Freire da Graça. Faço parte da turma da professora Tayane, da disciplina Inclusão e Aprendizagem, né? A nossa prática. Estou muito feliz mesmo de estar apresentando esse trabalho. Como eu disse, eu sou Fátima Maria Freire da Graça, vou falar sobre o meu trabalho, né? Sou muito grata a Deus, à professora Tayane, aos nossos colegas, por fazer parte dessa turma de acadêmico, como também ser professora do AE da instituição Juazeiro. A professora Fátima ela é formada em pedagogia pela Universidade UFPE de Pernambuco e em Letras Libras pela Universidade Uniaselv. Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional, em Educação Especial e em Libras. E trabalha também como professora atualmente na rede estadual de Pernambuco há 2 anos. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre o nosso trabalho muito especial que a gente realizou na nossa escola, que foi falando, o tema era inclusão, era voltado para o autismo, né? E foi um abraço também às professoras de apoio que chegou, né? Os profissionais de apoio que chegaram. Foi muito linda essa apresentação que a gente vivenciou na escola, onde toda a comunidade escolar foi envolvida, né? E os alunos participaram com várias dinâmicas, brincadeiras, de forma lúdica, a gente partilhou todas as informações. Os nossos objetivos específicos era desenvolver as atividades que todos possam partilhar, o compromisso de respeito e empatia, com várias dinâmicas. Informar sobre as lutas e as conquistas de familiares, profissionais da educação, sobre o autismo, com ênfase na lei de inclusão e a lei Romeu Mion. Então, algumas perguntas que eu selecionei foi: como é a sua escola? A nossa escola é uma escola pequena, tem 4 salas, é localizada na cidade de Itacaratu. Geograficamente é mais próximo de Petrolândia. Todos os professores são de Petrolândia. A gente vai à escola de caminhonete, a estrada é de chão, né? E é muito assim interessante a dinâmica, porque a gente partilha de todas as vivências, né? Os nossos alunos também dependem do transporte escolar. E assim, a gente tem que estar muito unido, muito junto, para a gente conseguir vencer tantas batalhas. Os nossos recursos são de baixa tecnologia, sabe? Mas a gente transforma tudo. Tudo que é reciclagem, a gente já fica pensando em transformar em recurso para dar a melhor aula possível. Então, a gente tem vários jogos pedagógicos e, assim, esses recursos e alguns tecnológicos que a gente tem só 2 computadores, mas a gente, baseado em pesquisas, a gente busca cada dia mais ajudar os nossos alunos. Quais são as competências e habilidades do profissional de AE? Primeiramente, o professor de AE tem um papel de articulador, né? Muitas vezes, para algumas pessoas que vão chegando, se assusta um pouquinho, porque parece um pouco com um coordenador, mas não é. A gente tem que deixar bem claro que cada um tem o seu papel. Então, o professor, ele articula-se com todos, desde a gestão, todos os professores, toda a comunidade escolar, desde o porteiro, merendeira, todos os funcionários e familiares, para que esse aluno consiga
ter acesso e a permanência dentro da escola. Quais são as perspectivas futuras do profissional da educação? Olha só, que a educação especial seja vista por toda a sociedade, nas instituições de ensino, como de fato é, uma modalidade que perpassa todos os níveis e modalidades de ensino. Que as condições de equidade sejam prioridades, que todos possam conviver e partilhar, respeitando os limites de cada um, sem nenhuma exclusão. Que esse equilíbrio tenha como base o diálogo, o respeito pelos alunos e pelo profissional da educação especial. Que os mesmos sejam vistos como é professor e que o mesmo seja valorizado em sua trajetória. Que políticas públicas sejam desenvolvidas em prol de uma educação de qualidade. Que a tão sonhada inclusão aconteça de fato em todas as escolas do nosso país. Que o ser humano seja mais humano e seja o outro e veja no outro com empatia. Então, o meu mapa, eu fiz ele muito sucinto porque já está tudo incluído, né? A nossa escola, que é a nossa instituição, é a Erefim Juazeiro, né? E temos o professor de AE, que é o nosso foco. Esse professor, ele é graduado em pedagogia, letras libras, pós-graduado em psicopedagogia e educação especial com ênfase em Libra. Também eu terminei há pouco tempo a de português e literatura, né, após. Estou cursando uma outra, que já está bem próximo de concluir, que é a de psicopedagogia institucional e clínica, porque a minha primeira faltou clínica, então eu resolvi me aperfeiçoar mais, porque pretendo futuramente clinicar. Então, o outro eixo, aliás, está dentro do eixo, faço parte de que estado, de que instituição? Então, assim, eu faço parte do nosso estado Pernambuco, né? Da comunidade da GRE Floresta, diretamente. Qual é o eixo? Assim, isso a gente falou, né? Nosso primeiro eixo, que era a nossa formação. E o nosso segundo? Quais são os materiais? Como eu já tinha falado anteriormente, mas dando ênfase, jogos pedagógicos, dinâmica, ludicidade, afetividade, que eu acho que é um dos, assim, abre portas. A nossa forma de falar, de abraçar, abraçar a causa realmente, faz toda uma diferença. Do socioemocional, muitos alunos que chegam para nós na triagem simplesmente está com o socioemocional muito embalado, travado. É feito um trabalho socioemocional que o aluno simplesmente flui na leitura, na escrita, e isso é muito gratificante. Então, a reciclagem é nosso amigo, os materiais para a confecção, a nossa metodologia. A metodologia, eu gosto muito da metodologia ativa, da metodologia do fazer, do construir, do aluno se autoavaliar na sua aprendizagem. Então, são várias. O que eu mais gosto, minha metodologia principal é a humana. Humana, recurso que dê condições para que ele evolua. Mas, meu apego mais é o humano. Como? Como fazer? Como interagir com os recursos? E esse processo de construção é essencial para transformar todas as dificuldades em bênção, né? E
O terceiro, as competências e habilidades do profissional. Ó, o ser humano. O ser humano entender o outro a partir das suas dificuldades, levantar hipóteses, formular caminhos, né? E seguir o caminho da aprendizagem, que é o nosso foco. E com base em tudo isso, o diálogo. Sempre o diálogo. Todos os dias, como eu sempre digo, qual é o olhar? O olhar que você tem para o outro. Como ele está naquele momento? Porque tudo pode ser mudado. Na educação especial, você às vezes faz uma aula grandiosa, mas ao mais simples é a que dá mais resultado, porque é aquela, vamos dizer assim, que tem uma essência. Você tem que olhar para o aluno, ter o seu plano A, B, C, mas que você olhe para ele como ele está hoje, como ele se sente. E a partir disso, dessas emoções, você conduzir a sua aula, né? E no nosso quarto, quais são as percepções para o futuro? Que a sociedade, como um todo, valorize os profissionais da área da educação especial, que as políticas públicas forneçam e favoreçam, né, esses profissionais, porque muitos, vamos dizer assim, os profissionais de apoio, por exemplo, muitas vezes não sabem nem qual é a sua profissão. Um chama de cuidador, outro chama só apoio. Uns é para ficar fora da sala, não, outros é para ficar dentro. Então, são várias orientações ainda que precisa de ajuste. E eu gosto sempre de dizer, os profissionais de apoio, na minha orientação, é para ficar junto com o aluno dentro da sala de aula e fazer o elo de inclusão com todos os outros alunos e profissionais da educação. Como eu tenho o papel, como professora, de articular entre todos os profissionais da escola, da educação, para a construção de um processo de qualidade de ensino e aprendizagem. Então, aqui são algumas vivências. A gente chega de carro, de caminhonete, né? E a gente partilha de vários saberes, de várias coisas. Cada aluno é muito particular. Então, a gente faz um trabalho tanto coletivo, em pequenos grupos, e individual. Sempre buscando o ensino e a aprendizagem. Mas é assim, são 3 palavrinhas que a gente pode seguir em frente, né? Ter empatia, se colocar no lugar do outro, vestir a camisa da luta, de buscar sempre o melhor pelo aluno, de solidariedade, de dividir, de buscar, de ir ao encontro, né? De ter compaixão pelo outro. Principalmente ter compaixão, porque são várias coisas que acontecem que assim não é, vamos dizer, não é fácil, mas tem que ter um sentimento muito presente, que é o amor, que é onde transforma tudo em bênção. E eu gosto muito dessa frase, frase não, uma mensagem maravilhosa de Rubens Alves, que diz o seguinte: educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz, veja, e ao falar, aponta. O aluno olha em direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente. E fica mais rico interiormente. Ele pode sentir mais alegria e dar mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. Já li muitos livros, pedagogia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação,
Mas, por mais que eu me esforce, não consigo me lembrar de qualquer referência. A educação do olhar, ou a importância do olhar na educação em qualquer deles. A primeira tarefa da educação é ensinar e ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Há muitas pessoas de visão perdida que nada veem. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Palmas para Rubens Alves. Muito obrigada, professora.